Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para ensinar a você uma técnica maravilhosa para que você perca o medo. Medo de falar em público, qualquer medo, um medo que te trava, que te impossibilita de fazer o que você precisa fazer. Como eliminar o medo? O que é o medo? Como ele se manifesta no seu corpo? É muito importante sim que você tenha consciência do porquê que o medo existe. O medo existe não é por acaso. De alguma forma ele te gera uma certa proteção. Ele te protege de muitas coisas. Mas o nosso cérebro ele foi feito para suportar 90 segundos de estresse, incluindo o medo. Então, se você ultrapassa esse tempo, você começa a entrar em um estado de sofrimento. Então, hoje eu vou apresentar a você uma técnica maravilhosa que se chama TFT, Thought Field Therapy, que é a terapia do campo do pensamento. Nós estaremos estimulando alguns pontos da acupuntura tradicional chinesa e ao mesmo tempo concentrando no medo que você sente. Você tem medo de quê? Concentra no seu medo, que nós estaremos trabalhando uma questão de cada vez. Concentra naquele medo principal que te atrapalha e tudo que envolve, tudo que cerca esse medo, como ele se manifesta no seu corpo, na sua vida, o que você deixa de fazer. Você vai visualizando tudo isso. Concentra a sua atenção nesse medo, como ele se manifesta na sua vida. Então nós estaremos estimulando alguns pontinhos da acupuntura e ao mesmo tempo você vai focar a sua atenção, o seu pensamento na perturbação, ou seja, no medo. Vamos utilizar aqui o medo de falar em público. Concentra o que você sente, o que você pensa, como esse medo se manifesta no seu corpo, tudo o que gira em torno desse medo, ok? Então nós vamos começar a sequência. Em algum momento estaremos realizando algum movimento com os olhos, que é para equilibrar os hemisférios do cérebro esquerdo e direito, cantarolando, contando, mas tudo com o objetivo de fazer com que esse medo entre em colapso. Ele perca cada vez mais a força, entre em colapso, ok? Então, primeiro ponto, lembre-se de concentrar a atenção no medo e tudo que gira em torno desse medo. Vamos lá, concentra a sua atenção, lateral da mão, concentra no medo. Imagine uma cena que você sentiu muito medo, como seu corpo reagiu, o que você pensou, quais foram as limitações que surgiram, limitação física, mental, emocional, abaixo do nariz, no queixo. Concentra a sua atenção, vai visualizando tudo o que gira em torno desse medo, lembranças, sensações físicas, pensamentos. Abaixo do olho agora, abaixo do olho. Concentra a sua atenção no medo, abaixo da axila, bem abaixo da axila, na linha do mamilo, isso. Concentra a atenção no medo, primeira vez que você sentiu esse medo, como foi, o que você viu, ouviu e sentiu, como ele se manifestou na sua vida, no seu corpo, e aqui ó, na clavícula, bem em cima desse ossinho, aqui na parte interna. Isso, observa o que você sente, o que você pensa. E o que surge quando você pensa nesse medo? Vai falando, vai pensando, eu sinto medo, eu tenho medo do que as pessoas possam falar, eu sinto medo, eu tenho pânico de não ser boa o suficiente, lembra de alguma situação que aconteceu. Agora você vai estimular atrás da mão, bem aqui. E ao mesmo tempo, abrir e fechar os olhos. Olhar na diagonal para o lado direito. Pensa no medo, olha para a diagonal do lado esquerdo
pensa no medo. Você vai fazer um círculo com os olhos, no sentido horário, pensando no medo. Ao contrário, anti-horário, pensando no medo. Isso. Vai cantarolar. Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola mais uma vez. Isso. Abaixo do olho, novamente. Concentra sua atenção em alguma cena que você sentiu medo. Tudo que o medo te limita. Tudo que o medo te trava. Abaixo da axila. Todas as formas que esse medo se manifesta no seu corpo, na sua mente, no que você deixa de fazer e na clavícula. Ok. Fecha os olhos, respira fundo, observa tudo que você sente. Observa os seus pensamentos, os seus sentimentos. Observe a intensidade desse medo. Legal que você dê uma nota, tá? Para esse medo antes e depois de fazer a sequência. Antes de começar, dá uma nota de 0 a 10. Quanto que você sente? E aí depois da aplicação, reavalia. Dá mais uma nota. E pode refazer quantas vezes você sentir necessidade. É importante que você seja específico. Eu tenho medo de quê? E concentra nesse medo. Como ele se manifesta, coração, garganta. Eu não consigo falar, eu transpiro, eu fico tremendo. Concentra no medo, ok? Se surgir alguma emoção diferente, aí nós teríamos que trabalhar a outra emoção, com outra sequência, porque essa sequência é específica para medo. Então, caso surja outra emoção, seria uma outra sequência. Vá observando as emoções, as lembranças que vão surgindo e vá trabalhando uma de cada vez. Eu deixo aqui para vocês esse presente para estar trabalhando o medo. Pode ser que o fundo, o alimento, a causa principal desse medo sejam outras emoções, tá? Aí pode ser que você não perceba tantos resultados assim, porque na verdade a origem do medo ela vem de algum trauma, alguma lembrança, enfim, algo que aconteceu que está alimentando esse medo. Então seria necessário trabalhar outras sequências da TFT específica para cada emoção que vai surgindo. Uma sequência para tristeza, uma sequência para raiva, uma sequência para mágoa, uma sequência para ansiedade, enfim, ok? Eu espero que vocês façam, que vocês aproveitem bem, porque é uma terapia maravilhosa que já gerou grandes resultados, tanto na minha vida. Eu perdi o medo de falar em público com essa sequência e eu acabei fazendo outras para trabalhar outras questões também. Mas eu verdadeiramente espero que tenha colaborado e que você perca o medo de falar em público. Lembrando que quando você perde o medo de falar em público, isso não te torna um palestrante extraordinário. Você precisa treinar, se capacitar para isso. Perca o medo sim, mas observe que ao perder o medo, isso não vai te transformar em um orador, em um palestrante extraordinário. É importante sim que você também trabalhe as suas habilidades, ok? Gratidão!